Bom dia, vamos lá. Continuando a nossa leitura de hoje, nosso 35º dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19 ao 21 e Salmo de número 18. Pega a tua Bíblia aí. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra, que essa leitura faça mudança no nosso caráter, na nossa mente, e que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 19 fala quando Paulo prega o batismo em Cristo Jesus, e diz assim no capítulo 19, versículo 1: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Ele lhes indagou: Recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: De forma alguma, nem sequer nós soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: No batismo de João. Então Paulo lhes explicou: O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim, procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, vós quem sois? E então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram assim começavam a confessar e ao declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata, e assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: Senhores, sabeis que deste ofício veio o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino.
Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas a nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também do templo da grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: "Grande é a Diana dos Efésios!" Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o acusador daquele tumulto, quando os judeus o impeliram para que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar: "Grande é a Diana dos Efésios!" Então, o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: "Caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis, da sua imagem que caiu de Zeus?" Versículo 36. Portanto, considerando que estes acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular conforme a lei, porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E neste caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Capítulo 20. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar pela Macedônia, no que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiantes e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior onde estávamos reunidos, e certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: "Não vos alarmeis, pois sua alma vive." Em seguida, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos ali e chegamos em frente de Quio. No outro dia, cruzamos para Samos e uns dias depois chegamos a Mileto. Porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste.
De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: Vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas cidades dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento à fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós entre os quais passei ensinando sobre o reino vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente de sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. E agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que é bem mais aventurado dar do que receber. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que se seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então, nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e, depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: dessa maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis o meu coração. Eis que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim, como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos
as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém, e alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantas milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que em verdade tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência da lei. Entretanto, quando os gentios se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue e da carne dos animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sensual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação, e em seguida foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Versículo 27. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: Homens de Israel, ajudai! Este é o homem que por toda parte prega a toda contra o nosso povo, contra a lei, contra esse lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram para fora do templo, e em seguida as portas do templo foram fechadas. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns dos seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado às 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que o havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguia não parava de gritar: Mata-o! Versículo 37. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: Tenho permissão para te dirigir a palavra? E então o comandante lhe indagou: Falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma evolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão, então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. A gente continua amanhã nesse capítulo 22 para ver o que Paulo falou. E a gente vai finalizar com o Salmo 18, um salmo que fala sobre o Deus soberano e salvador, que fala: Eu te amo com todo o meu Senhor, com todo o meu ser. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo, e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram.
tremeram por causa da ira de Deus, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés, montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou das nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia com o fulgor da sua presença. As nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão, ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser, não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de salvação, tua mão direita me garante a vitória e desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplanaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegue os meus inimigos e eu alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa a lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado, fizeste-me o grande chefe das nações, um povo que não conheci, coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Amém? Que o Senhor te abençoe. Obrigado, Pai, por essa escritura que fala conosco, que o Senhor possa nos tratar de acordo com tudo que lemos nesse dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.